Então, muito bem. Como sempre, tentando ser breve, tentando ser útil, tentando ser prático, tentando ser inteligente. Tentando. Eu sei que a maior parte dos meus vídeos são desastrosos, né? Mas nesse vídeo eu vou tentar ser divertido. Tentar. Então a questão é a seguinte. Para tentar, assim, vamos dizer, descrever o que seria a diferença brutal que existe entre Luiz Inácio e Jair Bolsonaro, eu decidi adotar uma comparação que eu decidi fazer, né, sobre duas figuras alegóricas, né, dois caráteres ficcionais. Uma, né, para o Lula, eu decidi adotar a imagem de Godzilla, ou seja, aquele personagem monstruoso, ficcional, muito famoso no cinema japonês. E para o Jair Bolsonaro, eu decidi adotar a figura, o caráter ficcional, né, de um personagem de uma série clássica e que basicamente todo mundo conhece, que é dos Simpsons. No caso, é o personagem chamado Diretor Skinner. Se a gente for ver, muito do que o Jair Bolsonaro propõe, o modo como ele propõe, é mais ou menos aquele estilo do Diretor Skinner, fazendo uma comparação, né? Não estou fazendo identificação, estou fazendo uma certa similaridade em termos caricaturais. Então, o Diretor Skinner é o diretor da escola, onde os filhos do Homer Simpson estudam, e ele é um sujeito bem quadradão, um homem que pertence ao exército, que participou de guerras, né? O histórico dele é na Guerra do Vietnã. Tudo. Então ele é aquele sujeito extremamente ordeiro, extremamente disciplinar, né? E muitas vezes até, vamos dizer assim, radicalmente disciplinador, né? E o Lula, por que eu decidi comparar o Lula ao Godzilla? Porque se a gente perceber o que o Godzilla faz, né, quando você pega qualquer versão do filme de Godzilla que existe, desde as mais antigas até essas porcarias de agora, você tem aquele monstro gigantesco invadindo cidades. O que a gente tem com relação ao Lula? Senão um ser monstruoso. Claro, o Lula é um ser humano, mas a personalidade do Lula, aquela personalidade que realmente é psicopática. Então você tem um tipo monstruoso invadindo cidades. As pessoas estão reagindo, né? Mas você vê que ele de fato não só não respeita as leis, como ele não respeita o povo, né? O Lula, com a sua comitiva, toda formam exatamente uma espécie de monstro que vem invadindo todas as cidades, né? Então é mais ou menos eu quis fazer essa comparação. Por quê? Porque dado que existem muitos profissionais aí no jornalismo brasileiro que, né, metidos a historiadores e metidos a sábios, tentam equiparar Lula a Jair Bolsonaro, né? Aqui no caso basta você fazer uma leve comparação com imagens caricaturais e ficcionais para a gente perceber, né? O Jair Bolsonaro, com todos os erros que ele pode cometer no trato com o público ou no trato com as leis, né? Ainda assim, como eu digo, né, e repito, eu acredito que ele é muito mais leal. Eu acredito que ele, vamos dizer assim, ele bate de frente como guerreiro, entendeu? Ele pode perder num momento, mas ele ganha também em muitos outros, né? E muitas vezes ele desdiz, muitas vezes ele mantém a sua posição, né, sobre certas afirmações polêmicas que ele já fez, mas em muitos casos ele retorna, em muitos casos ele tenta justificar, entendeu? Ele tem uma flexibilidade, apesar de quadradão. Agora o Lula não tem flexibilidade alguma. Ele simplesmente chega e, assim como Godzilla, ele vai tentando esmagar, né? E aí de quem, né, tentar se opor, né? Então era mais ou menos isso. A questão ali é que existe uma diferença brutal de personalidades, né, ali entre os dois. E no meu caso, eu fico mais entre Godzilla e Diretor Skinner, fico com o Diretor Skinner, porque apesar de quadradão e radical, ainda assim é humano. Era mais ou menos isso.